Segundo tópico, nós queremos então falar sobre manuscritologia, ou seja, queremos dar uma olhada nos manuscritos da Bíblia, ok? Já o último tópico, queremos falar sobre versões, traduções e paráfrases da Bíblia. No ponto 3, nós queremos responder uma questão que muitos irmãos têm me colocado aqui no grupo, né? Que é: quais são as versões que são fiéis aos autógrafos? Quais são as versões que são confiáveis, que podemos usar? Então, no ponto 3, vamos responder esta questão, visto que já aprendemos que, de facto, vários erros foram introduzidos nos manuscritos da Bíblia. E, consequentemente, também, algumas versões, as versões que nós temos à nossa disposição, as traduções e paráfrases também têm erros. Então, como é que nós podemos, de facto, dar conta dos erros? Que versões podemos usar para nos ajudarem, né, a termos contato com a palavra de Deus? Né? Este é o assunto que vamos aqui, então, abordar no ponto número 3. Antes de começarmos com o ponto número 1, na segunda-feira eu deixei tarefa. Não sei se os irmãos fizeram a tarefa que eu deixei. A irmã Felícia conseguiu fazer a tarefa que eu deixei? Eu pedi para pesquisar sobre os livros apócrifos do Antigo Testamento, os livros pseudo-epígrafos do Antigo Testamento e os livros apócrifos do Novo Testamento e os livros pseudo-epígrafos do Novo Testamento. Não sei se a irmã Felícia, a irmã Oceanina conseguiram fazer essa pesquisa. Só consegui fazer os apócrifos. Apócrifos, do Antigo ou do Novo Testamento? Do Antigo e do Novo. Bom, tá bom, tá bom. Muito bom. Irmã Oceanina, conseguiu fazer alguma coisa? A tarefa que eu deixei? Sim, fiz sim, professor. Ok. Fizeste os livros apócrifos do Antigo Testamento, os livros pseudo-epígrafos do Antigo Testamento, os livros apócrifos do Novo Testamento e os pseudo-epígrafos do Novo Testamento. É isso, né? Eu fiz os apócrifos do Antigo, do Novo e os pseudopígrafos do Antigo Testamento. Do Novo não fizeste? Fiz os apócrifos do Antigo, do Novo e os pseudopígrafos do... Sim, só não percebi se fizeste também os pseudo-epígrafos do Novo Testamento. Não consegui perceber. Não, os do Novo não fiz. Ok, então é um pendente que vais ter que fazer. Aqui ninguém vai se safar. Ok, vamos começar então. Irmã Felícia, vamos lá, nos diz. Primeiro, quero que a irmã Felícia nos diga o que são livros apócrifos, né? Depois vai nos dizer, depois nos apresentar aqui a lista que você tem dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Depois a irmã Oceanina vai nos dizer o que são livros pseudoepígrafos, né? E depois também vai nos apresentar a lista dos pseudoepígrafos do Antigo Testamento. Vamos começar com a irmã Felícia. O que são livros apócrifos? São livros que foram escritos naquele intervalozinho entre o último livro judaico, que é Malaquias, até a vinda de Jesus Cristo. Ok, E não foram inspirados por Deus. ok. Ou seja, que alguns aceitam que esses livros foram inspirados, mas outros rejeitam, né? Nem todo mundo aceita esses livros. Ok, muito bom. Nos dá então a lista dos apócrifos do Antigo Testamento, que encontraste na tua pesquisa. Ok, espero que sejam esses, né? São a Baruch, o Uhum, livro de Judite, uhum, primeiro livro e segundo livro de Macabeus, uhum, livro de Tobias, certo, Sabedoria,
Depois aqui também tinha adições em Daniel e adições Certo, em Esther. certo, Yeah. certo, certo. Bem certo, irmã Felícia, é mesmo isso, é mesmo isso. Quer dizer que seja uma boa pesquisa, muito bom, muito bom. Ok, esses são livros, então, apócrifos do Antigo Testamento, por quê? Porque, por exemplo, os católicos aceitam esses livros como sendo inspirados por Deus. Por isso é que eles têm nas Bíblias católicas, e eles leem esses livros, inclusive, algumas doutrinas católicas foram criadas com base nesses livros apócrifos. Já nós, os protestantes, assim como também os judeus, né, não aceitamos que esses livros foram inspirados por Deus. Ok, muito bem, irmã Felícia, parabéns, obrigado pela pesquisa. Ok, irmã Oceanina, vamos lá. O que são livros pseudoepígrafes? E depois nos dê então a lista dos pseudoepígrafes do Antigo Testamento. Os livros pseudoepígrafos são aqueles que foram rejeitados, né, todos, absolutamente todos, porque nos epígrafos nós falamos, nos apócrifos nós falamos que uns aceitam e outros não, e nos epígrafos, nos pseudoepígrafos, eles são absolutamente rejeitados por todos os lados. Por quê? A lista, Não, antes da lista. Qual é o por elemento não, que não faz eles porque, serem rejeitados? porque eles não estão de acordo com os critérios da canonização. Há uma coisa que nós falamos na segunda-feira, que era que eu quero que elemento chave. Nós vimos que alguns pseudoepígrafos até têm conteúdos interessantes, têm de fato conteúdos que podemos ler, conteúdos que de fato têm algum valor religioso. É nível histórico, professor. Hã? Tem um valor histórico, não para ser usado como inspirados por Deus. Sim, por exemplo, o livro de Enoque, por exemplo, o livro de Enoque é um livro que os autores da Bíblia usaram como referência, por exemplo. Tem citações na Bíblia que são do livro de Enoque. Sim, Judas. Sim, sim, sim. Mas por quê? Judas fez referência Uhum, e na verdade essa era uma questão que eu tinha para colocar na aula, uhum, porque de acordo com tudo que eu assisti nas aulas gravadas, uhum. né, nós vimos que os livros apócrifos, uma parte aceita, os outros não. Mas os pseudoepígrafos são totalmente rejeitados. Só que o livro de Enoque está na lista dos pseudoepígrafos, mas ele é citado no livro de Judas. Certo. Pedro também cita o livro de Enoque, o apóstolo Pedro na sua carta. E é por isso que eu estou insistindo nessa pergunta, porque na segunda-feira eu vos dei um elemento-chave. Não que esses livros sejam de facto Posso responder? desprezados, não. Esses livros não são desprezados. Eles só não são aceitos como inspirados por Deus. E eu vos disse que o único fator determinante que leva esses livros a serem rejeitados é a autoria falsa. Se lembram? Por isso é que daí vem o termo Sim, pseudo-epígrafe. Quer dizer, Sim, sim. a autoria é falsa. Por exemplo, o livro eu vos dei o exemplo do livro de Enoque, né? De facto, o conteúdo que o livro apresenta, né, é uma coleção de visões, revelações que Enoque teve. E essas revelações, visões, profecias que Enoque teve, né, foram transmitidas, né, de forma oral, né, entre os judeus, entre os hebreus. Então, um autor desconhecido, né, por volta do século I antes de Cristo, pegou o que ele fez? Ele colecionou aquilo que era a tradição oral entre os judeus, uma tradição que cresce, que de fato é uma tradição que remonta, né, aquilo que são as visões, revelações que Enoque teve. Só que esse autor desconhecido, ele compila essas revelações e visões de Enoque, né, e apresenta como sendo o livro de Enoque. Só que sabemos que não foi Enoque quem escreveu esse livro. Okay? Então, quer dizer que o autor usou, ele falsificou a autoria. Okay? Ele escreveu como se ele fosse Enoque. Então, por causa desta falsa autoria do livro,
é que levou a ser rejeitado. Mas todo mundo aceita que aquilo que o livro relata, de fato, são visões e revelações que Enoque teve. Só que todo mundo sabe que não foi Enoque quem escreveu o livro, porque no tempo de Enoque não existia ainda a escrita. Ou seja, o conhecimento era simplesmente transmitido de forma oral, de pais para filho. Ok? E na maior parte dos livros, para não dizer todos os livros, os pseudoepígrafos, eles foram rejeitados porque deu-se conta que os autores falsificaram a autoria. Okay? Essa é a razão que levou todos eles a serem rejeitados. Ok, então, irmã Pimentel avança com a lista dos pseudoepígrafos do Velho Testamento que encontraste na tua pesquisa. Sim, encontrei livro de Abraão, Testamento de Abraão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, Revelação de Moisés, a Ascensão de Isaías, Apocalipse de Esdras, Livro dos Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas, Testamento de Moisés, Testamento de Ezequiel, Testamento de Jó, a Carta de Aristeu, Apocalipse de Sofonias, de Jeremias e Apocalipse de Zacarias. Encontrei também Melquisedeque. Certo. Bem feito. E a história de Azenate. Ok, ok, ok. Muito bom, muito bom, muito bom. Ok, gostei do trabalho. Trabalho bem feito, tá bom? Então, esses são os pseudoepígrafos. Não encontraste o livro de... Não ouviu o livro de Enoque? Não encontrou o livro de Enoque na lista? Sim, tem também Enoque. Sim, e são dois, né? São dois livros. Ainda tem mais. Tem Apocalipse de Baruque, tem Uhum. livro de Enoque, livro de Adão e Eva, Uhum. a vida de Adão e Eva, Uhum. o segundo tratado do Grande Sete, o primeiro livro de Enoque, etíope, né? E outro escrito por, acho que é por Charles Lawrence. Uhum. Encontrei primeiro e segundo livro de Enoque. Tá certo. Ok, então esses são os livros, os pseudoepígrafos. Agora, faltou vocês trazerem os pseudoepígrafos do Novo Testamento. Então, é uma tarefa que vocês têm pendente, devem me apresentar na próxima aula. Do jeito que eu fiz na aula de hoje, na próxima aula também. Mas, Sim. professor, aqui nas anotações das matérias das aulas gravadas que eu fiz, Uhum. tem uma lista que estava lá nas aulas de epígrafos do Novo Testamento. Ok. E também tem alguns apócrifos com as datas. O outro No fascículo também. caso, tem Evangelho de Tomé, Certo, certo. Evangelho de Bionitas, o Uhum. Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago, Uhum. Evangelho egípcio, acho Uhum. que é isso. Tem Nicodemos, Carpinteiro José Uhum. e acho que é Passamento de Maria. Só? Tem mais. Sim. Eu anotei apenas esses, outros são apócrifos, que vem Ah, carta de Barnabé, epístolas aos Coríntios. certo, esse é apócrifo, sim, porque há algumas pessoas, alguns crentes antigos Sim, acreditavam que esse livro também é inspirado por Deus. E, na verdade, fazia parte da Bíblia de alguns cristãos, antigamente. Ok. Tá certo. Não encontrou o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas Iscariote, não encontrou? Hum, não, sei da existência desse Evangelho de Maria Madalena, mas não encontrei, não. No vosso fascículo também tem, se você ver, eu penso que é na página, você que apontei aqui a página, mas se vocês prestarem atenção no vosso fascículo, também tem toda essa informação que eu estou a vos pedir, tá também no vosso fascículo, ok? Podem também usar o vosso fascículo como referência.
fonte de informação. Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta quanto aos apócrifos e aos pseudoepígrafos, ou alguma pergunta quanto à tarefa que eu vos dei? Irmã Pimentel, Não. Não, professor. a irmã Pimentel diz que queria perguntar alguma coisa sobre o livro de Enoque, não? Ou ficou Não ultrapassado? entendi, professor. Querias perguntar algo sobre o livro de Enoque, ou já está ultrapassado? Não, o professor já explicou Ok, tá bom. por que... Sim, o professor já explicou. Tá. Bom, tá bom. Vamos então avançar. Estamos então em condições de pegarmos o tópico 1, situações que contribuíram na necessidade, né, da definição do cânon do Novo Testamento. Primeiro, que é importante os irmãos saberem que enquanto Jesus andou aqui na Terra, bem como também os apóstolos, não existia o Novo Testamento, ok? O que Jesus e os primeiros cristãos tinham como Bíblia era apenas o Antigo Testamento. Okay? Eles tinham o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, e normalmente eles usavam a Septuaginta, que era a tradução da Bíblia hebraica na língua grega, porque na altura a língua grega, né, era a língua mais falada, então eles usavam o Antigo Testamento na língua grega, que é a Septuaginta. Ok? Então, quer dizer que quando Jesus ensinava, fazia o que ele fazia, os discípulos não escreviam, né? Não é que as coisas aconteceram, quer dizer, enquanto as coisas iam acontecendo, os discípulos foram escrevendo. Isso não é verdade. Primeiro, Jesus ensinou, instruiu os discípulos aprenderam, presenciaram os factos, mas não escreveram. Só começaram a escrever, né, por cerca dos anos 40, 60 depois de Cristo. Vê que Cristo ascendeu, né, ao céu por volta do ano 33, né? Só entre os anos 40 e tal a 60 é que os discípulos começaram a escrever, ou seja, perceberam que havia necessidade de escreverem os factos que eles presenciaram do Senhor Jesus, bem como os ensinamentos que eles aprenderam de Jesus. Okay? Quer dizer que eles começaram a escrever mais tarde. É assim que surgiu as cartas de Paulo, é assim que surgiu o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho que foi escrito, e os outros livros também foram sendo escritos. Outro dado importante, né? Quando os apóstolos escreviam livros ou cartas, a intenção deles era encorajar, né, comunidades locais, instruir as igrejas que já existiam na altura, para que as igrejas pudessem então terem conhecimento daquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, ok? Essa era a intenção. Por isso é que os apóstolos, aqueles que aprenderam com Jesus, escreviam então os evangelhos, escreviam carta para contar, olha, isso é aquilo que nós presenciamos, aquilo que nós ouvimos com nossos ouvidos e vimos com nossos olhos. É para dizer que eles foram testemunhas oculares. Então, era necessário que as igrejas conhecessem aquilo que Jesus ensinou. Ok? Só que Jesus foi ao céu, os apóstolos morreram, né? Toda aquela geração de apóstolos morreram,
né? As gerações que vieram depois, estou a falar, por exemplo, nos meados do século II, né? Não tinham certeza que livros é que de facto eram genuínos, né? Que as igrejas deviam usar como referência, né? Para, de facto, como referência a respeito daquilo que é verdadeiramente o testemunho que os apóstolos deixaram a respeito daquilo que Jesus lhes ensinou. Então, começou a se questionar, mas então, quais são os livros ou quais são as cartas que são autênticos, escritos pelos apóstolos, né? Quais são a lista, qual é a lista de livros, né, que são autorizados, que nós podemos usar para estudarmos, para, de facto, extrairmos aquilo que é o ensinamento correto que o Senhor Jesus, né, deixou aos apóstolos. Então, esta pergunta era relevante porque a lista, né, a lista de livros reconhecidos, né, serviria de referência para todos os cristãos, todas as igrejas que existiam na altura, né, lerem, estudarem, ensinarem né, os cristãos aquilo que é a verdadeira doutrina que Jesus deixou. Isso por quê? Porque já a partir do século II, muitos falsos pregadores, muitos falsos discípulos, muitos falsos bispos já haviam se introduzido no meio da igreja. Muitos ensinamentos estranhos já estavam a entrar na igreja. Então, havia necessidade de se distinguir que ensinos eram genuinamente de Jesus e que ensinos eram falsos. Ok? Então, assim começou, né, esta luta, ou esta preocupação, né, esta busca pela lista autorizada de documentos ou de livros que fossem reconhecidos como inspirados por Deus. Ok? Ok, vamos então avançar. Fatores que influenciaram. Vimos aqui a presença de falsos ensinamentos no meio da igreja, né? Isso afetou. Ok. Tem outros fatores que afetaram. Vou voltar. Temos aqui fatores eclesiásticos, aqui me referi, por exemplo, à presença de ensinamentos estranhos, a preocupação que as igrejas tinham de certificar que aquilo que se ensinava era, de facto, o ensinamento que Jesus deixou. Então, isso nós chamamos de fatores eclesiásticos, que tem a ver com a própria igreja. Nós temos fatores teológicos, que tem a ver com o aparecimento de várias correntes de pensamento no meio cristão, né? Várias doutrinas que havia necessidade de certificar que doutrinas se enquadravam com aquilo que Jesus deixou e que doutrinas eram contrárias àquilo que Jesus deixou. E temos também aqui as pressões políticas, né? Né? Havia também o fator político. Por exemplo, os imperadores romanos, sabemos que o imperador Constantino, né? Ele protegeu o cristianismo, declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano no ano 225, né? E ele ordenou que Eusébio compilasse os livros sagrados do cristianismo, né, e fizesse 50 cópias desses livros. Então, quando Constantino deu essa ordem, houve necessidade de certificar que livros, de fato, eram inspirados por Deus e que livros não. Que livros é que Eusébio devia copiar para de facto, espalhar, né, para propagar no Império Romano? Que livros eram esses? Porque havia muitos livros, ok? Havia muitos livros. Então, havia necessidade de se distinguir os livros sagrados, ok? Aqui estamos a falar